Olá, bem-vindos de volta ao canal Igor Crow. Se você é novo por aqui, eu sou o Igor, muito prazer. E aqui nós exploramos o incrível mundo da inteligência artificial e dos chatbots. E hoje nós vamos mergulhar no universo do ChatGPT, que é uma poderosa ferramenta de inteligência artificial que está revolucionando a forma como a gente interage com a tecnologia. Se você não assistiu os vídeos anteriores, a gente já integrou o ChatGPT com o WhatsApp e eu já criei um robô redator, um funcionário que trabalha 24 horas por dia fazendo copies para mim e para você. Mas nesse vídeo eu vou trazer um aspecto um pouco mais inicial para quem ainda está dando os primeiros passos com o ChatGPT para colocar todo mundo aqui na mesma linha de aprendizado. Bom, começando pelo começo, o que é inteligência artificial? A IA é uma área da ciência da computação que procura criar sistemas capazes de realizar tarefas que antes eram feitas por humanos. E isso inclui coisas como reconhecimento de voz, aprendizado, planejamento ou entendimento de linguagem natural. E a inteligência artificial já está praticamente em todos os lugares. Ela está nos assistentes virtuais como a Siri e a Alexa, está nas recomendações de filmes da Netflix, nas recomendações de músicas do Spotify e até naqueles carros autônomos que a gente vê por aí. Mas nesse vídeo eu vou abordar especificamente o GPT, ou Generative Pre-trained Transformer, que é a tecnologia desenvolvida pela OpenAI e que a gente conhece como ChatGPT, que é a versão mais recente dessa tecnologia e foi treinado com toneladas de textos pela internet. São literalmente terabytes de textos. E por isso ele é capaz de gerar textos coerentes e chega até a parecer que a gente está conversando com um ser humano, mas é só uma inteligência artificial. Mas como funciona o ChatGPT? Basicamente, ele analisa o contexto de uma conversa e gera uma resposta com base nisso. E ele faz isso usando uma tecnologia que chama Transformer, que permite que ele entenda o contexto de palavras em uma frase e gere respostas coerentes e relevantes, que parecem escritas por um ser humano. Então, primeiro eu vou ensinar para vocês o passo a passo para vocês usarem o ChatGPT e logo em seguida eu vou mostrar a evolução disso, como a gente consegue criar agentes que funcionam como se fossem funcionários de inteligência artificial. E eu vou mostrar uns exemplos de como eu estou usando isso por aqui. Então vamos lá, junto comigo, vocês vão acessar chat.openai.com. Se for a primeira vez que você está utilizando, você vai clicar em Sign Up e você pode continuar com o Google. Vou entrar com uma conta minha aqui, vou realizar a autenticação de 2 fatores. Ele vai pedir algumas informações sobre você, vai mandar um SMS para você autenticar seu telefone e pronto. Super simples, se você fizer pela conta do Google, é extremamente rápido e fácil de utilizar. E toda vez que você for logar, é só você entrar com essa conta do Google que a gente acabou de criar. Ele vai te dar algumas informações de como utiliza nesse primeiro tutorial rapidinho. Mas aqui o que a gente mais precisa saber é, na lateral esquerda ficam os seus chats. Ou seja, cada vez que você conversa com o bot, ele cria uma janela nova. É como se você estivesse falando com inteligências artificiais diferentes. Mais ou menos parecido com o WhatsApp. Você tem seus contatos e aqui no ChatGPT você tem as suas conversas. Você pode continuar uma conversa que você já iniciou ou começar uma nova sempre. Aqui no meio da tela ele mostra exemplos, mostra as capacidades e as limitações. É importante vocês entenderem que a inteligência artificial ainda está em estados iniciais, principalmente o ChatGPT ainda está na sua versão beta, ou seja, não é interessante a gente tratar a inteligência artificial como se fosse um humano. Por mais que ela responda mais ou menos parecido com um humano, ela não é um humano, ou seja, coisas simples como histórico de mensagens, tomadas de decisões, memória, são coisas que ela não trabalha. Além do que, as informações do ChatGPT, elas são atualizadas até 2021. Então se você perguntar alguma coisa para ele mais recente, depois de 2021, ele simplesmente não vai saber, porque todos os textos que ele foi treinado são até setembro de 2021. Ele funciona parecido com o chat. Então, por exemplo, se eu mandar uma mensagem para ele perguntando quem é você, ele vai me responder exatamente quem ele é. O ChatGPT é uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI. O que mais eu posso perguntar? Qualquer coisa. Eu posso perguntar, por exemplo, como fazer um bolo de laranja. Vocês podem ver que ele está me dando aqui uma receita de bolo de laranja ao vivo. Ou coisas mais específicas, como por exemplo, como setar uma campanha de tráfego pago. E vocês podem ver que ele está me mostrando aqui também o passo a passo de como criar uma campanha de tráfego no Google. E é isso, é extremamente simples. Você pergunta, ele vai respondendo de acordo com as informações que ele tem. Agora o contexto fica mais interessante quando a gente começa a conversar com ele. Por exemplo, eu pedi uma campanha de tráfego no Google, mas eu posso pedir para ele também variar para o Facebook, por exemplo. Quer ver? Eu vou continuar essa conversa como se eu estivesse falando com um ser humano normal e vou perguntar para ele, e para o Facebook, como é? E vocês podem reparar que ele continuou aqui, ó, para configurar uma campanha de tráfego no Facebook. Eu não falei uma campanha de tráfego aqui em cima. Da onde ele tirou essa informação que é uma campanha de tráfego?
da minha pergunta anterior, como citar uma campanha de tráfego. Então aqui a gente entende que o ChatGPT ele tem a capacidade de continuar conversas. Por isso que é interessante você ter várias janelas, porque se ele guarda o histórico e ele trabalha com tudo que a gente conversou, é como se você estivesse falando com um ser humano mesmo. Mas entende que até aqui a gente está usando ele como se fosse o Google. A gente está fazendo uma pergunta simples que existe uma resposta só, mas existe um método mais avançado de usar o ChatGPT. E nesse método a gente consegue fazer com que ele literalmente desenvolva um trabalho ou que ele seja um profissional. E aqui eu já estou falando dos agentes de inteligência artificial, que eu tenho utilizado nos últimos vídeos como o robô redator, que é um robô que eu criei usando o ChatGPT e que o trabalho dele é escrever copies para produtos, serviços, artigos para blogs, como um redator humano faria. E para que isso aconteça, a gente precisa dar um papel para ele, ou seja, quem ele vai ser, um contexto, que são as informações que ele vai trabalhar, e uma tarefa, que é o que a gente espera que ele faça. E eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de como eu tenho feito isso, para vocês entenderem o poder que o ChatGPT tem de realmente ajudar a nossa vida, melhorar a nossa produtividade e desbloquear capacidades que sozinhos é muito difícil a gente ter. Então agora eu vou deixar de lado essa conta nova que a gente criou junto e vou mostrar para vocês a minha conta oficial. Eu pago o plano Plus para ter acesso ao ChatGPT 4, que é uma versão mais forte do ChatGPT, que faz um pouco mais coisas, mas você pode usar a versão 3.5 de forma gratuita e ela é tão boa quanto. Inclusive, é a mesma que eu estou utilizando no WhatsApp nos outros vídeos que a gente fez. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui? Olha aqui na lateral. É como se eu tivesse vários funcionários. Eu tenho um funcionário que é o meu roteirista do YouTube. Eu tenho um funcionário que cria os prompts do Midjourney, que é uma inteligência artificial que cria imagens. Eu tenho um funcionário analista de RH. Eu tenho uma redatora, um marqueteiro, outro redator, um gestor de processos. E como funciona esse tipo de agente de inteligência artificial? Basicamente, eu vou chegar lá em cima e vou mostrar para vocês. Eu dou o contexto, ou seja, eu dou as informações que eu vou dar para ele, isso aqui é o contexto, e dou também a tarefa que eu espero que ele desempenhe. A mesma coisa, por exemplo, no marqueteiro de tatuaria. Eu digo para ele que ele é o consultor de marketing digital de um estúdio de tatuagem, dou o contexto, dizendo quantos seguidores, o que ele precisa fazer, e dou também a tarefa, ou seja, me ajudar a criar estratégias para repassarmos para o time de estúdio, sendo que a primeira tarefa é desenvolver um plano de implementação para iniciar o projeto. E você pode ver que ele literalmente cria um plano de implementação, analisar a situação atual, definir os objetivos, e a partir daí eu posso ir conversando, me ajude a criar um processo para que o auxiliar crie conteúdos no dia a dia, ou seja, aqui ele já virou o meu profissional de marketing que dá as dicas de conteúdos que a gente usa no estúdio. Vamos para o meu criador de prompts do Midjourney. Aqui em cima eu dou para ele o papel dele, ou seja, um tradutor e gerador de prompts em inglês para o programa de inteligência artificial Midjourney. Dou o contexto para ele, que é como eu espero que as fórmulas dele sejam feitas e que eu quero 5 opções de prompts em cada uma. E logo em seguida dou a primeira tarefa, ou seja, o assunto é o novo iPhone. E você pode ver que ele pega todas as informações que eu gerei e me dá de volta os 5 prompts que eu esperava. E aqui mais um exemplo, que é o que eu tenho usado aqui no próprio YouTube. O próprio ChatGPT tem me dado as dicas para criar esses vídeos, porque eu disse para ele que ele é o Crowbot, um gênio dos chatbots de inteligência artificial, capaz de superar todo o hype atual de inteligência artificial. Dei o contexto para ele e automaticamente ele vai me dando ideias de conteúdos. Aqui embaixo eu pedi o roteiro de como integrar o ChatGPT no ManyChat, por exemplo, e ele me dá um roteiro inteirinho. Eu posso pedir para ele, por exemplo, criar os textos do vídeo e ele me dá certinho as introduções, ponto a ponto. Posso pedir alterações, como por exemplo, adicionar exemplos de utilização nesse mesmo roteiro. Ou seja, o uso básico do ChatGPT é uma conversa com uma inteligência artificial extremamente inteligente que tem muitas informações até 2021. Então você pode perguntar coisas para ele que ele vai te responder. O uso intermediário, que é o que eu estou trazendo aqui no canal, a gente transforma o ChatGPT praticamente em um funcionário nosso. Não quer dizer que ele trabalha sozinho, mas ele vai ter muito mais capacidade que a gente em assuntos diversos para poder auxiliar nossas tarefas do dia a dia, como por exemplo, criar um texto para redes sociais, criar um roteiro, criar um plano de implementação para algum serviço. Enfim, aqui a gente dá tarefas mais complexas para ele e ele devolve para a gente a informação. Já o uso avançado dessa tecnologia já é integrá-la com outros softwares, como por exemplo o WhatsApp, igual eu fiz com o Robô Redator, que se você quiser ver, o link está aqui na descrição. Mas agora eu não preciso nem de uma agência e nem de um freelancer para fazer os textos para minhas redes sociais ou para suas. É só entrar em contato com o Crowbot, que é uma automação feita com o ManyChat integrado com o ChatGPT, e ele vai pegar as informações do produto e vai devolver um texto, exatamente como um redator humano faria, só que ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não fica doente, não tem folga, não descansa e não erra. Quer dizer, às vezes ele dá uma viajada, como qualquer inteligência artificial ainda está em treinamento e pode ser que ele traga alguns textos que não fazem muito sentido, mas por exemplo, a ortografia dele é perfeita, a pontuação dele é perfeita e esse tipo de coisa ele nunca erra mesmo. Então imagina você ter um funcionário que nunca erra
e que pode lidar com uma quantidade ilimitada de tarefas ao mesmo tempo. E é exatamente isso que os agentes de inteligência artificial como o ChatGPT podem fazer. E o mais interessante de tudo é que você não precisa de um diploma de ciência da computação para fazer esse tipo de integração ou para usar esse tipo de sistema. Com ferramentas como o ManyChat, o Cubo CRM ou o próprio ChatGPT, qualquer um pode criar seu próprio agente de inteligência artificial. E é isso que eu ensino aqui no canal. Então, se você quiser saber agora como integrar o ChatGPT no WhatsApp e começar a criar os seus próprios robôs de atendimento, financeiro, personal trainer, o próprio robô redator, é só ver os outros vídeos aqui do canal e se inscrever para ver os próximos também, porque eu vou criar uma série de robôs que fazem inúmeras tarefas, desde as pequenininhas até as mais complexas. Concluindo, o ChatGPT é uma ferramenta incrível e que tem o potencial de transformar a forma como nós interagimos com a tecnologia. E ele já está fazendo isso, seja para ajudar no atendimento ao cliente, para te ajudar no aprendizado, no planejamento. O ChatGPT tem muito a oferecer. E é importante a gente lembrar que a gente está falando só da ponta do iceberg de inteligência artificial. E tem um monte de inteligências artificiais saindo por aí. E eu vou falar sobre algumas delas aqui no canal também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução rápida, bem inicial sobre o ChatGPT. A ideia desse vídeo é realmente alinhar todo mundo para que todo mundo saiba o básico do ChatGPT para a gente poder criar robôs mais complexos daqui para frente. Tem muito mais a ser explorado e eu mal posso esperar para mergulhar ainda mais no universo da inteligência artificial nos próximos vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever para mais conteúdos como esse e para os próximos passo a passo de como criar os seus robôs. E claro, se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, não esquece de deixar aqui embaixo que eu e a galera vamos te ajudar a resolvê-los. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima.